Você já construiu muralhas tão altas ao redor do seu coração que se esqueceu de como é deixar alguém entrar? Para muitas de nós, a força se tornou uma armadura necessária, uma segunda pele forjada no fogo das decepções e das batalhas que tivemos que travar sozinhas. Mas e se essa mesma armadura que te protege do mundo também te aprisionasse na mais fria e solitária das celas? E se o poder que você tanto lutou para conquistar se tornasse o seu exílio? Na história de hoje, você não vai apenas assistir a um conto de fantasia sombria sobre reinos e coroas, você vai mergulhar na jornada de uma rainha temida, uma mulher que se fez de ferro para sobreviver, e vai descobrir que a vulnerabilidade, aquele sentimento que nos ensinaram a esconder a todo custo, pode ser a sua maior e mais corajosa arma. Esta é a crônica de como a escuridão de uma alma pode ser desafiada pela astúcia de um homem que não temia as sombras, pois dançava entre elas. Ele não desejava o seu trono, nem as suas riquezas. Ele era um ladrão de corações, e seu alvo era o único tesouro que ela acreditava já não possuir. Prepare-se para entrar no reino de Umbra, um lugar governado pelo crepúsculo eterno e por uma rainha cujo coração batia no ritmo do silêncio. Fique até o final para testemunhar a transformação de uma líder implacável em uma mulher que encontra o verdadeiro poder, não no comando, mas na coragem de se render. Se você acredita que até os corações mais protegidos merecem uma chance de redenção e paixão, prepare-se, pois esta história foi feita para você. E para não perder nenhuma jornada como esta, já se inscreve no canal e ative as notificações, pois a nossa história, a história da Rainha das Sombras e do Ladrão de Corações, começa agora. O reino de Umbra era um reflexo perfeito de sua soberana, a Rainha Serafina. Não conhecia o sol pleno. Vivia sob um véu perpétuo de crepúsculo, onde os raios de luz eram pálidos e oblíquos, atravessando nuvens cinzentas para tocar as torres de basalto negro do castelo. A arquitetura da cidade era uma sinfonia de ângulos agudos e sombras alongadas, projetada não para o conforto, mas para a ordem e a intimidação. As ruas, impecavelmente limpas e silenciosas, pareciam corredores de um grande mausoléu, e os cidadãos moviam-se com uma eficiência que beirava o automatismo, seus olhares baixos, suas vozes raramente elevadas acima de um murmúrio. No centro de tudo, como o coração imóvel de um gólem de pedra, erguia-se a cidadela de ébano, a morada de Serafina. Era ali, no grande salão do trono, que o poder de Serafina se manifestava em sua forma mais pura e assustadora. O salão era uma caverna de obsidiana polida, onde cada passo ecoava como uma sentença. O trono não era de ouro ou prata, mas de ferro estelar, um metal escuro e frio, forjado a partir de um meteorito que caíra nas montanhas do norte, e dizia-se que era tão gelado ao toque quanto o coração da própria rainha. Serafina, quando sentada ali, parecia uma estátua esculpida na própria noite. Seus vestidos eram sempre de cores escuras, veludo negro, cetim carmesim, cetim da cor da tempestade, adornados apenas com a prata fria de seu brasão, uma fênix com asas fechadas. Seu rosto, de uma beleza clássica e severa, raramente traía qualquer emoção. Seus olhos de um violeta profundo eram as únicas janelas para a fornalha que ardia por dentro, uma fornalha de disciplina, dor e determinação. Ela governava com uma lógica implacável. Suas leis eram absolutas, sua justiça rápida e sem misericórdia. Viam-na como a rainha de ferro, a monarca das sombras,
Um mal necessário que trouxe ordem após uma era de sangue sangrento. Mas a ordem tinha um preço: o medo. Seus conselheiros falavam apenas quando solicitados, seus guardas moviam-se como fantasmas de aço, e o silêncio em sua presença era tão denso que podia-se sentir o peso dele sobre os ombros. Ela era a personificação do controle, a mestra do seu domínio, a arquiteta da sua própria solidão. Cada decisão, cada decreto, era mais um tijolo na fortaleza que construíra ao seu redor, um santuário de poder onde estava absolutamente segura e irremediavelmente sozinha. Essa fortaleza não nascera do desejo, mas da mais pura e crua necessidade. Serafina não era a herdeira natural do trono de ferro. Ela o conquistou com sangue, fogo e uma determinação forjada na mais amarga das traições. 15 anos atrás, ela era apenas uma princesa, uma jovem de 17 anos cujo coração ainda batia no ritmo da esperança, apaixonada por poesia e pela promessa de um futuro luminoso ao lado de um nobre capitão da guarda. Seu pai, o rei Theron, era um homem bom, mas ingênuo, cujo desejo de paz o cegara para as serpentes que nutriram em seu próprio conselho. A traição veio na forma de seu tio, o Lord Valerius, um homem cuja ambição era um ácido que corroía tudo o que tocava. Durante o festival da colheita, Valerius e seus conspiradores deram o golpe. O castelo, que antes ressoava com música e risos, tornou-se um matadouro. Serafina assistiu, escondida nas passagens secretas que só ela conhecia, enquanto seu pai era cortado diante do trono e sua mãe escolhera o veneno a se submeter ao usurpador. O capitão da guarda, o homem a quem ela prometera o seu coração, foi o primeiro a se ajoelhar perante o novo rei, revelando-se o principal arquiteto da traição. Naquele momento, escondida na escuridão, ouvindo os gritos do seu povo e o som da sua própria alma se partindo, a princesa morreu e a rainha começou a nascer. Por 2 anos, ela viveu nas sombras, uma fugitiva em seu próprio reino, reunindo o que restava de leais ao seu pai. Aprendeu a lutar não com a graça de um dançarino, mas com a eficiência letal de um predador. Aprendeu a pensar como seus inimigos, a antecipar seus movimentos e a usar o medo como uma arma. Quando finalmente retornou à cidadela de Ébano, não era como uma princesa buscando justiça, mas como uma tempestade de vingança. A guerra civil foi curta e brutal. Ela não ofereceu perdão, não aceitou rendições. No final, foi ela mesma quem encurralou seu tio no salão do trono. E com a mesma espada que matou seu pai, ela reclamou sua herança. Ao sentar-se no trono frio pela primeira vez, o sangue dos seus inimigos ainda quente no chão de pedra, Serafina fez um juramento silencioso. Emoções eram fraqueza. O amor, uma ilusão. A confiança, um convite à traição. Ela arrancou o coração de seu peito, metaforicamente, e o trancou num cofre de gelo, tornando-se a rainha que seu reino precisava para sobreviver. Uma monarca inabalável, incorruptível e impenetrável. Por mais de uma década, a paz de Serafina, uma paz fria e austera, reinou em Umbra. Sua reputação era uma muralha mais eficaz do que qualquer exército. Contrabandistas evitavam suas fronteiras, reinos vizinhos hesitavam em desafiá-la e a corrupção dentro de seus muros murchava sob seu olhar vigilante. O controle era absoluto, ou assim ela pensava. Tudo começou de forma sutil
quase insignificante. Um objeto desapareceu de uma sala trancada dentro da cidadela. Não era uma joia nem ouro, mas algo estranhamente pessoal. Uma pequena caixa de música que pertencera à sua mãe, cujo desaparecimento não fora notado por ninguém além dela. Serafina o descartou como um lapso de um guarda, um erro. Mas então, uma semana depois, a primeira bandeira de seu pai, o estandarte que ele carregara na sua última batalha, que estava guardado a 7 chaves no relicário real, sumiu. Em seu lugar, deixada perfeitamente no centro do pedestal vazio, estava uma única e perfeita pena de corvo, negra como a meia-noite. O pânico começou a se instalar não entre o povo, que nada sabia, mas na elite silenciosa do castelo. A segurança foi triplicada. Guardas de elite, os espectros de ébano, foram postados em cada corredor. E ainda assim, os roubos continuaram. Um diário de sua antiga tutora, que continha poemas que ela amava na infância. Uma adaga cerimonial que seu pai lhe dera em seu 15º aniversário. Cada item era desprovido de valor monetário, mas carregado de um peso sentimental que só ela poderia compreender. O ladrão não estava roubando tesouros, estava roubando suas memórias, desenterrando fantasmas que ela havia trabalhado tanto para enterrar. A audácia era o que mais a enfurecia. O ladrão, a quem a plebe sussurrante começou a chamar de Corvus, o corvo, parecia se mover através de paredes, um fantasma que zombava de suas defesas impenetráveis. A paranoia começou a corroer a disciplina de seu castelo. Generais acusavam servos, conselheiros desconfiavam uns dos outros. A ordem perfeita de Serafina estava sendo desfeita por dentro, não por um exército, mas por um único e invisível adversário. Para a rainha, aquilo era mais do que um desafio à sua autoridade, era uma invasão pessoal, uma violação de seu santuário mais íntimo. Ela sentiu o gelo ao redor de seu coração começar a rachar, não com calor, mas com o fogo frio da fúria e, para seu horror, uma faísca de algo que ela não sentia há muito tempo: curiosidade. Enquanto a rainha se afogava em fúria e suspeita, o homem conhecido como Corvus movia-se pela cidade como uma brisa noturna, invisível e intocado. Seu verdadeiro nome era Kaelen, e ele não era um ladrão comum, mas um artista da infiltração, um estudioso de sombras e segredos. Para ele, uma fechadura era um quebra-cabeça, um guarda, um padrão a ser lido, uma parede, um mapa de possibilidades. Kaelen crescera nos guetos da capital, um órfão da purga de Valérios, e aprendera desde cedo que a existência mais segura era aquela que não era notada. Ele não era alto ou imponente, mas possuía uma agilidade fruída e uma quietude que o tornava parte do ambiente. Seus olhos, de um cinza tempestuoso, perdiam pouco, captando os menores detalhes. A hesitação de um guarda, o ranger de uma tábua solta, o tempo exato entre as patrulhas. Sua reputação no submundo era lendária, mas ele raramente roubava por lucro. Ele roubava informações, segredos e, ocasionalmente,
objetos que restauravam um pouco da justiça no mundo. Ele via a rainha Serafina não como a maioria, com medo ou reverência, mas com uma espécie de tristeza acadêmica. Ele a estudara por anos, lendo os relatos de seu reinado, observando suas aparições públicas, analisando suas leis. Ele via a princesa quebrada por trás da monarca de ferro, a dor por trás da crueldade. Ele não acreditava que Umbra precisava de uma rainha de pedra, mas sim da mulher que ela fora destinada a ser. Sua campanha de roubos era meticulosamente planejada. Cada objeto escolhido para ser uma chave, um gatilho para uma memória específica, uma tentativa de forçá-la a se lembrar. Em uma noite nevoada, ele realizou seu movimento mais ousado até então. Contornando armadilhas mágicas e patrulhas de elite, ele chegou ao cofre pessoal da rainha, um lugar que se dizia ser protegido pela própria essência dela. Com dedos ágeis e uma mente calma, ele desarmou um mecanismo arcano, não para levar nada, mas para deixar algo. Ele colocou ali uma única rosa petrificada, retirada dos jardins esquecidos do castelo, onde ela e o capitão traidor costumavam se encontrar. Era uma mensagem cruel, talvez, mas necessária. Ele não estava tentando feri-la, mas sim forçá-la a confrontar a ferida, pois sabia que só assim ela poderia começar a curar. E então, ele desapareceu de volta nas sombras, deixando para trás um quebra-cabeça que só o coração da rainha poderia resolver. A obsessão de Serafina por corvos tornou-se a única força motriz de sua existência. O governo do reino, que antes consumia cada segundo de seu dia, agora era uma distração tediosa delegada a seus conselheiros com instruções curtas e impacientes. Ela passava seus dias trancada na biblioteca real, cercada por mapas da cidade, plantas do castelo e crônicas antigas, tentando decifrar o enigma de seu adversário. Ela mergulhou nos diários de seu pai, nos registros da corte, em qualquer documento que pudesse lhe dar uma pista sobre quem ele era e o que ele queria. Seu comportamento mudou drasticamente. A rainha de gelo estava derretendo, revelando fogo por baixo. Sua calma fria foi substituída por uma intensidade febril. Ela discutia com seus generais, desafiava-se os estudiosos e vagava pelos corredores do castelo durante a noite, perdida em pensamentos. A corte observava com uma mistura de medo e espanto. Alguns sussurravam que a rainha estava enlouquecendo, que o fantasma que assombrava o castelo havia finalmente quebrado sua mente de ferro. Outros, os mais velhos, que se lembravam da princesa que ela fora, viam algo diferente, um lampejo da antiga Serafina, a jovem apaixonada e curiosa, ressurgindo das cinzas da monarca implacável. Ela estava mais viva do que estivera em 15 anos, e isso a aterrorizava. Cada pista que ele deixava, cada objeto que ele roubava, a forçava a confrontar uma parte de si mesma que ela havia reprimido.
Ela se lembrava do cheiro dos livros que lia com sua mãe, da sensação do peso da adaga em sua mão quando seu pai a ensinou a se defender, da esperança tola que sentira nos jardins de rosas. Eram como pequenas facas de memória, reabrindo feridas que ela acreditava terem cicatrizado. E no centro de tudo estava ele, o ladrão, o fantasma, o corvo. Ele não era mais apenas um inimigo. Ele se tornara seu confessor silencioso, seu adversário intelectual, o único homem em todo o reino que não a temia e que ousava desafiá-la. Ela se viu pensando nele não apenas com raiva, mas com um respeito relutante. Quem era ele, que conhecia os segredos de sua alma melhor do que ela mesma? A caçada por corvos havia se transformado em uma busca por si mesma. E Serafina suspeitava que, no final da estrada, a captura dele significaria também a sua própria libertação ou a sua ruína completa. Kaelen sabia que o jogo precisava mudar. A dança nas sombras havia servido ao seu propósito. Despertara a rainha, forçara-a a sair de sua torre de gelo. Agora era a hora da confrontação, da verdade. Ele planejou sua própria captura com o mesmo cuidado meticuloso com que planejara seus roubos. Ele escolheu o local, a ala oeste da Biblioteca Real, uma seção que abrigava a coleção pessoal de poesia da antiga rainha. Um lugar que Serafina não visitava há anos. Ele escolheu a hora, o crepúsculo, quando as sombras eram longas e a melancolia pairava no ar. E ele escolheu sua isca, um livro específico de sonetos de amor, um que sua mãe costumava ler para ela. Quando Serafina, seguindo uma pista anônima que ele mesmo plantou, invadiu a biblioteca com seus guardas, a cena que encontrou a deixou sem palavras. Lá estava ele, sentado calmamente em uma poltrona de veludo, o livro aberto no colo, iluminado por um único feixe de luz poeirenta. Ele não parecia surpreso ou assustado. Ele simplesmente levantou os olhos de seu livro e o seu olhar cinzento encontrou o dela. O silêncio que se seguiu foi pesado com 15 anos de história não contada. Eu estava esperando por você, Majestade, disse ele, sua voz calma. Ele se levantou lentamente, sem movimentos bruscos, e não resistiu quando os guardas o cercaram. Levado ao salão do trono, acorrentado diante do assento de ferro, a interrogação começou. Mas não foi como Serafina esperava. Ele não era desafiador nem suplicante. Ele respondeu a cada pergunta com uma honestidade desarmante. Ele revelou seu nome, Kaelen, e sua história. Seu pai era o antigo mestre dos segredos do rei Teron, um dos poucos que permaneceram leais e que foram secretamente executados por Valereus. Ele e sua mãe haviam escapado, vivendo nas sombras, protegendo os segredos e a história do antigo regime. Seus roubos, ele explicou, não eram atos de um ladrão, mas de um historiador, de um lembrete. Ele estava devolvendo a ela os pedaços do passado, forçando-a a lembrar não da dor da traição, mas do amor e da esperança que existiam antes da traição. Eu não vim para desafiar a rainha de gelo. Vim para lembrar a Serafina que ela ainda existe. Umbra não precisa de uma governante que reina pelo medo. Precisa da rainha que seu pai sabia que você se tornaria. Uma que lidera com sabedoria, força e, acima de tudo, com o coração. Serafina jogou ele na masmorra mais profunda da cidadela, uma cela de onde nenhum prisioneiro jamais escapara. A execução foi marcada para o final da semana. Era o que a lei exigia. Era o que a rainha de ferro faria.
No entanto, ela não conseguia assinar a ordem. Todas as noites, sob o pretexto de interrogatórios adicionais, ela descia às masmorras frias e úmidas, carregando sua própria lanterna. E lá, na solidão da pedra e da escuridão, eles conversavam. Essas conversas se tornaram o centro do universo dela. No início, ela era a interrogadora, a juíza, tentando quebrar sua calma, tentando encontrar a mentira em sua história. Mas Kayleigh não quebrava. Ele a desafiava, não com insolência, mas com perguntas. Ele perguntava sobre suas leis, sobre suas decisões, sobre o peso da sua coroa. Ele fazia questionar a lógica fria que governara sua vida por tanto tempo. Eles debatiam filosofia, estratégia militar, a natureza do poder e o significado da justiça. Ela zombava dele, chamando-o de idealista, de tolo, e ele sorria, um sorriso triste, e dizia que a esperança era uma armadura mais forte que o cinismo. Lentamente, a dinâmica mudou. Ela não era mais a rainha e ele o prisioneiro. Eram apenas duas mentes, duas almas se encontrando na escuridão. Ela se viu confessando coisas que nunca tinha dito a ninguém. O seu medo constante, sua solidão avassaladora, o fantasma da sua culpa. E ele ouvia sem julgamento. Sua presença uma âncora calma na tempestade da mente dela. Ele via além da rainha, além da armadura. Ele via a jovem assustada que ainda se escondia por dentro e falava com ela. Uma noite, ela perguntou por que ele havia arriscado tudo. Por que se importava? Porque meu pai me ensinou que a lealdade não morre com um rei, mas vive na promessa de seu legado, Serafina. E o legado de seu pai era a esperança em você. Eu arrisquei tudo para ver se essa esperança ainda tinha um lugar para florescer. A hesitação da rainha não passou despercebida. O general Marius, um homem de ambição fria e brutal, que prosperara sob o regime de ferro de Serafina, via a mudança nela com alarme. Ele fora o mais vocal em exigir a execução imediata do ladrão, vendo-o como um símbolo da anarquia que a rainha sempre suprimira. A obsessão dela pelo prisioneiro, suas visitas noturnas à masmorra eram, para ele, sinais de uma fraqueza perigosa. Ele acreditava que a rainha havia sido enfeitiçada, sua mente de aço corroída pela retórica de um criminoso carismático. Para Marius, a ordem precisava ser restaurada, e se a rainha não estava mais apta a mantê-la, então outros teriam que fazê-lo. Ele começou a se reunir em segredo com um círculo de conselheiros e oficiais que compartilhavam de seu medo e de sua ambição. Eles viam o reino escorregando de volta para o caos e culpavam a influência de Kayleigh. O plano deles era simples e direto: assassinar o prisioneiro em sua cela, fazendo parecer obra de um fanático. Depois, usar o tumulto para isolar a rainha, declará-la mentalmente incapaz e estabelecer uma regência sob o comando de Marius. Seria um golpe limpo, justificado como um ato para salvar o reino de sua soberana enfraquecida. Uma noite, enquanto Serafina estava em seus aposentos, lutando com seus próprios pensamentos conflitantes, a lealdade de um jovem guarda que devia sua vida à rainha a alertou. Ele havia ouvido sussurros, vislumbres de uma conversa secreta nos arsenais. Ele não tinha todos os detalhes, mas o nome do general Marius e a palavra masmorra foram o suficiente. Um frio percorreu a espinha de Serafina, um frio que ela não sentia desde a noite em que seu pai fora traído.
Era a mesma história se repetindo, mas algo era fundamentalmente diferente desta vez. Seu primeiro pensamento não foi de fúria pela traição contra sua coroa. Foi uma onda de pânico gelado, um medo visceral e protetor pela vida de Kaylen. A ideia dele sendo morto, sozinho e indefeso na escuridão, era insuportável. Naquele momento, a última muralha de gelo ao redor de seu coração se estilhaçou. Ela não estava apenas fascinada por ele. Ela não apenas o respeitava, ela se importava com ele, de uma forma que a aterrorizava e a fortalecia ao mesmo tempo. Ela não estava mais lutando por seu trono ou por seu legado. Ela estava lutando por ele. Com a revelação da conspiração, Serafina se viu em uma encruzilhada impossível. Ela estava cercada de inimigos que usavam o manto da lealdade, e o único homem em todo o reino que parecia entendê-la estava acorrentado em sua masmorra. Confiar em seus generais era suicídio. Agir sozinha era imprudente. Restava apenas uma opção, a mais perigosa e ilógica de todas: confiar no ladrão. Naquela mesma noite, ela desceu às masmorras não com a postura de uma rainha, mas com a urgência de uma conspiradora. Ela dispensou os guardas, alegando um último interrogatório. A sós com Kaylen, à luz trêmula de uma única tocha, ela contou-lhe tudo. A trama de Marius, a ameaça iminente, sua própria vulnerabilidade. Ela expôs sua fraqueza a ele, o homem que ela tinha o poder de executar, em um ato de confiança que ia contra todos os instintos que ela aprimorara por 15 anos. Kaylen ouviu em silêncio, seus olhos cinzentos lendo cada emoção no rosto dela. Ele não mostrou surpresa. A ambição de homens como Marius era uma constante previsível no jogo do poder. Quando ela terminou, o silêncio pairou entre eles. "E o que você propõe, majestade?" Ele perguntou, sua voz calma. "Eu proponho uma aliança", disse ela, as palavras soando estranhas em seus próprios lábios. "Eu te ofereço um perdão total. O nome de sua família será restaurado. Em troca, eu preciso da sua ajuda. Preciso das suas habilidades, do seu conhecimento das sombras deste castelo. Preciso de um aliado que veja o que meus generais não veem." Ela pegou uma chave de seu cinto e, com as mãos tremendo levemente, abriu as correntes dele. O som do metal caindo na pedra ecoou como um trovão na quietude. Kaylen levantou-se, massageando os pulsos. Ele estava livre. Ele poderia fugir, desaparecer nas sombras e deixá-la para enfrentar a tempestade sozinha. Ele a olhou e, pela primeira vez, ela viu algo além da calma e da inteligência em seus olhos. Viu uma lealdade feroz, a mesma lealdade pela qual seu pai havia morrido. "Não precisa me oferecer perdão ou título, Serafina. Minha ajuda sempre foi sua. Você só precisava pedir." Naquele momento, na masmorra mais escura, uma rainha e um ladrão selaram um pacto que mudaria o destino de Umbra para sempre. Nos dias que se seguiram, o castelo tornou-se um tabuleiro de xadrez de duas cores: a conspiração visível de Marius, que movia suas peças com arrogância, e a contra-conspiração silenciosa de Serafina e Kaylen, que operava nas sombras. Oficialmente, Kaylen permanecia um prisioneiro condenado, mas todas as noites Serafina o libertava e juntos eles se moviam pelas passagens secretas do castelo, um reino oculto que Kaylen conhecia como a palma da sua mão. Foi uma colaboração como nenhuma outra.
A mente estratégica e autoritária de Serafina, combinada com a habilidade de Kailen para a espionagem e a infiltração, formava uma força formidável. Ele coletava informações, ouvia conversas, interceptava mensagens, enquanto ela usava esses dados para mapear a rede de traição de Marius, para prever seus movimentos e para semear a discórdia entre os conspiradores. Nessa proximidade forçada, em corredores empoeirados e câmaras secretas, a dinâmica entre eles se aprofundou. Eles não eram mais rainha e súdito, mas parceiros. Eles compartilhavam pão e vinho em esconderijos esquecidos, sussurrando planos à luz de candelas. Ela descobriu o humor dele seco, sua paciência infinita. Ele descobriu a mente brilhante dela, sua coragem inabalável. Uma noite, enquanto se esgueiravam por uma passagem atrás da sala do conselho, eles ouviram Marius planejando o golpe final. Ele a acusaria de traição em uma audiência pública, usando cartas forjadas que a ligavam a reinos inimigos. E então a prenderia, para o bem do reino. Enquanto recuavam para a escuridão, Serafina tropeçou e Kailen a segurou, firmando-a. Por um momento, eles ficaram próximos no corredor estreito, a respiração dela em seu peito. Na penumbra, seus olhares se encontraram e permaneceram fixos. A tensão que existia entre eles desde o início, a mistura de rivalidade, respeito e fascínio, finalmente se cristalizou em algo inacreditável. Não houve palavras. Ele lentamente levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, seu toque gentil, mas firme. Foi um gesto pequeno, mas que carregava o peso de tudo o que haviam passado. Naquele corredor escuro e silencioso, a rainha e o ladrão perceberam que não estavam mais lutando apenas por um reino ou por justiça. Estavam lutando um pelo outro. A hesitação da rainha não passou despercebida. O general Marius, um homem de ambição fria e brutal, que prosperara sob o regime de ferro de Serafina, via a mudança nela com alarme. Ele fora o mais vocal em exigir a execução imediata do ladrão, vendo-o como um símbolo da anarquia que a rainha sempre suprimira. A obsessão dela pelo prisioneiro, suas visitas noturnas à masmorra eram, para ele, sinais de uma fraqueza perigosa. Ele acreditava que a rainha havia sido enfeitiçada, sua mente de aço corroída pela retórica de um criminoso carismático. Para Marius, a ordem precisava ser restaurada, e se a rainha não estava mais apta a mantê-la, então outros teriam que fazê-lo. Ele começou a se reunir em segredo com um círculo de conselheiros e oficiais que compartilhavam de seu medo e de sua ambição. Eles viam o reino escorregando de volta para o caos e culpavam a influência de Kailen. O plano deles era simples e direto: assassinar o prisioneiro em sua cela, fazendo parecer obra de um fanático. Depois, usar o tumulto para isolar a rainha, declará-la mentalmente incapaz e estabelecer uma regência sob o comando de Marius. Seria um golpe limpo, justificado como um ato para salvar o reino de sua soberana enfraquecida. Uma noite, enquanto Serafina estava em seus aposentos, lutando com seus próprios pensamentos conflitantes, a lealdade de um jovem guarda que devia sua vida à rainha a alertou. Ele havia ouvido sussurros, vislumbres de uma conversa secreta nos arsenais. Ele não tinha todos os detalhes, mas o nome do general Marius e a palavra masmorra foram o suficiente. Um frio percorreu a espinha de Serafina,
um frio que ela não sentia desde a noite em que seu pai fora traído. Era a mesma história se repetindo, mas algo era fundamentalmente diferente desta vez. Seu primeiro pensamento não foi de fúria pela traição contra sua coroa. Foi uma onda de pânico gelado, um medo visceral e protetor pela vida de Kaylen. A ideia dele sendo morto, sozinho e indefeso na escuridão, era insuportável. Naquele momento, a última muralha de gelo ao redor de seu coração se estilhaçou. Ela não estava apenas fascinada por ele. Ela não apenas o respeitava, ela se importava com ele, de uma forma que a aterrorizava e a fortalecia ao mesmo tempo. Ela não estava mais lutando por seu trono ou por seu legado. Ela estava lutando por ele. Com a revelação da conspiração, Serafina se viu em uma encruzilhada impossível. Ela estava cercada de inimigos que usavam o manto da lealdade, e o único homem em todo o reino que parecia entendê-la estava acorrentado em sua masmorra. Confiar em seus generais era suicídio. Agir sozinha era imprudente. Restava apenas uma opção, a mais perigosa e ilógica de todas: confiar no ladrão. Naquela mesma noite, ela desceu às masmorras não com a postura de uma rainha, mas com a urgência de uma conspiradora. Ela dispensou os guardas, alegando um último interrogatório. A sós com Kaylen, à luz trêmula de uma única tocha, ela contou-lhe tudo. A trama de Marius, a ameaça iminente, sua própria vulnerabilidade. Ela expôs sua fraqueza a ele, o homem que ela tinha o poder de executar, em um ato de confiança que ia contra todos os instintos que ela aprimorara por 15 anos. Kaylen ouviu em silêncio, seus olhos cinzentos lendo cada emoção no rosto dela. Ele não mostrou surpresa. A ambição de homens como Marius era uma constante previsível no jogo do poder. Quando ela terminou, o silêncio pairou entre eles. "E o que você propõe, majestade?" Ele perguntou, sua voz calma. "Eu proponho uma aliança", disse ela, as palavras soando estranhas em seus próprios lábios. "Eu te ofereço um perdão total. O nome de sua família será restaurado. Em troca, eu preciso da sua ajuda. Preciso das suas habilidades, do seu conhecimento das sombras deste castelo. Preciso de um aliado que veja o que meus generais não veem." Ela pegou uma chave de seu cinto e, com as mãos tremendo levemente, abriu as correntes dele. O som do metal caindo na pedra ecoou como um trovão na quietude. Kaylen levantou-se, massageando os pulsos. Ele estava livre. Ele poderia fugir, desaparecer nas sombras e deixá-la para enfrentar a tempestade sozinha. Ele a olhou e, pela primeira vez, ela viu algo além da calma e da inteligência em seus olhos. Viu uma lealdade feroz, a mesma lealdade pela qual seu pai havia morrido. "Não precisa me oferecer perdão ou título, Serafina. Minha ajuda sempre foi sua. Você só precisava pedir." Naquele momento, na masmorra mais escura, uma rainha e um ladrão selaram um pacto que mudaria o destino de Umbra para sempre. Nos dias que se seguiram, o castelo tornou-se um tabuleiro de xadrez de duas cores: a conspiração visível de Marius, que movia suas peças com arrogância, e a contra-conspiração silenciosa de Serafina e Kaylen, que operava nas sombras. Oficialmente, Kaylen permanecia um prisioneiro condenado, mas todas as noites Serafina o libertava e juntos eles se moviam pelas passagens secretas do castelo, um reino oculto que Kaylen conhecia como a palma da sua mão. Foi uma colaboração como nenhuma outra.
A mente estratégica e autoritária de Serafina, combinada com a habilidade de Kailen para a espionagem e a infiltração, formava uma força formidável. Ele coletava informações, ouvia conversas, interceptava mensagens, enquanto ela usava esses dados para mapear a rede de traição de Marius, para prever seus movimentos e para semear a discórdia entre os conspiradores. Nessa proximidade forçada, em corredores empoeirados e câmaras secretas, a dinâmica entre eles se aprofundou. Eles não eram mais rainha e súdito, mas parceiros. Eles compartilhavam pão e vinho em esconderijos esquecidos, sussurrando planos à luz de candelas. Ela descobriu o humor dele seco, sua paciência infinita. Ele descobriu a mente brilhante dela, sua coragem inabalável. Uma noite, enquanto se esgueiravam por uma passagem atrás da sala do conselho, eles ouviram Marius planejando o golpe final. Ele a acusaria de traição em uma audiência pública, usando cartas forjadas que a ligavam a reinos inimigos. E então a prenderia para o bem do reino. Enquanto recuavam para a escuridão, Serafina tropeçou e Kailen a segurou, firmando-a. Por um momento, eles ficaram próximos no corredor estreito, a respiração dela em seu peito. Na penumbra, seus olhares se encontraram e permaneceram fixos. A tensão que existia entre eles desde o início, a mistura de rivalidade, respeito e fascínio, finalmente se cristalizou em algo inacreditável. Não houve palavras. Ele lentamente levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, seu toque gentil, mas firme. Foi um gesto pequeno, mas que carregava o peso de tudo que haviam passado. Naquele corredor escuro e silencioso, a rainha e o ladrão perceberam que não estavam mais lutando apenas por um reino ou por justiça. Estavam lutando um pelo outro. O dia da audiência pública chegou, carregado com a eletricidade de uma tempestade iminente. O grande salão do trono estava lotado. O general Marius, de pé no centro do salão, exalava uma confiança predatória. Ele acreditava que tinha encurralado a rainha. Ele apresentou suas acusações, sua voz ressoando na pedra polida, mostrando as cartas forjadas como prova irrefutável da traição da rainha. A corte prendeu a respiração, esperando a negação furiosa, a explosão da Rainha de Ferro. Mas Serafina, sentada calmamente em seu trono, apenas o observou com uma serenidade enigmática. Quando ele terminou, um silêncio pesado caiu sobre o salão. Sua evidência é convincente, general, disse Serafina, sua voz clara e firme. Tão convincente de fato, que só poderia ter sido criada por alguém com acesso irrestrito aos selos reais e uma profunda compreensão de nossos protocolos de correspondência. Alguém como o capitão da guarda do selo, por exemplo. Nesse momento, as portas laterais do salão se abriram, e o capitão em questão foi trazido por guardas leais, parecendo pálido e aterrorizado. Pressionado, ele confessou rapidamente, revelando que fora coagido pelo general Marius. A confiança de Marius vacilou, mas ele tentou se recuperar denunciando o capitão como um mentiroso. Mas Serafina não havia terminado. E quanto aos subornos pagos aos mercenários na fronteira leste para criar uma distração? Depósitos feitos em ouro de uma mina que, coincidentemente, pertence à família de sua esposa, Lord Brain. Ela se virou para outro conselheiro, que empalideceu instantaneamente. Um por um,
ela desmantelou a conspiração, usando as informações que Kaelen coletara, expondo cada mentira, cada peça da traição, com uma precisão cirúrgica. E então, para o golpe final, ela fez um sinal. Das sombras, atrás do trono, uma figura emergiu. Era Kaelen, não mais em trapos de prisioneiro, mas vestido com as cores da antiga guarda real. O choque no salão foi palpável. Este é Kaelen, filho de Elara, o último mestre dos segredos, anunciou Serafina. Foi ele quem desvendou sua teia de mentiras. Vocês o acusaram de ser uma ameaça ao reino, quando o tempo todo a verdadeira ameaça estava nesta sala. A derrota de Marius não foi em uma batalha de espadas, mas num massacre de verdades. Sua autoridade se desintegrou sob o peso de suas próprias mentiras, e a rainha que ele tentou depor se revelou mais poderosa e astuta do que ele jamais imaginara. Na quietude que se seguiu à purga, o reino de Umbra respirou pela primeira vez em muito tempo. A justiça de Serafina foi firme, mas não cruel. Os principais conspiradores foram exilados, seus bens revertidos para a coroa. Mas não houve o banho de sangue que teria ocorrido sob o antigo regime da Rainha de Ferro. A misericórdia, ela estava aprendendo, podia ser uma demonstração de poder ainda maior do que a vingança. O nome da família de Kaelen foi restaurado com todas as honras, e a história de seu pai foi reescrita nos anais do reino como a de um herói leal. Uma noite, semanas depois, Serafina encontrou Kaelen na varanda mais alta da cidadela, o mesmo lugar onde seu pai costumava lhe mostrar as constelações. Pela primeira vez em 15 anos, uma brisa suave soprava do leste, afastando o véu de nuvens que sempre cobria a capital. No horizonte, os primeiros e tímidos raios de um verdadeiro amanhecer pintavam o céu com cores que o reino havia esquecido. Rosa, dourado, violeta. O crepúsculo de Umbra estava chegando ao fim. Eu quero que você fique, disse Serafina. Como meu conselheiro, como o chefe da minha guarda, Lord Kaelen, um lugar de honra na minha corte. Kaelen se virou para ela, um sorriso gentil nos seus lábios. Eu não sou um Lorde, Serafina. Sou um ladrão, um estudioso de sombras. Meu lugar não é em um conselho discutindo impostos e tratados. Onde é o seu lugar, então? Ela perguntou, um medo antigo de abandono se agitando no seu peito. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Ergueu a mão, não para tocar uma mecha de seu cabelo, mas para segurar suavemente seu queixo, fazendo-a olhar nos olhos dele. O meu lugar, disse ele, sua voz baixa e cheia de uma promessa que valia mais do que qualquer juramento. É onde quer que você esteja, não ao seu lado no trono, mas na sombra ao seu lado, no corredor silencioso, na noite escura. Eu serei seus olhos e seus ouvidos, serei sua adaga na escuridão. Mas, acima de tudo, serei seu. E então, enquanto o sol nascia sobre um reino renascido, ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de reconhecimento, de volta para casa. A Rainha de Ferro estava morta. Em seu lugar, sob a luz do novo dia, estava apenas Serafina. E ela não estava mais sozinha. O ladrão não havia roubado nada dela. Ele havia devolvido a ela a única coisa que importava, a si mesma.